comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Prepara o meu coração prepara o meu coração como uma terra boa como uma terra boa para poder acolher para poder acolher a boa semente do reino. a boa semente do Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta noite eu necessito ouvir a tua voz. ouvir a tua voz. Amém. Amém. Vamos sentar um instantinho. Enquanto eu via o Evandro ministrar, eu ia pregar sobre Elias. E aí eu vou pregar sobre Eliseu. Deus muda o curso das coisas. E aí eu fiquei refletindo e pensando, eu acho que o povo deve estar mal. Porque Elias é considerado o leão dos profetas. Falar sobre Elias é uma grande coisa. Só que Eliseu recebeu o dobro da unção que estava sobre Elias. E aí eu pensei, meu Deus, eu ia pregar sobre Elias, então Elias não seria suficiente. Então agora cabe ao pregador que vos fala, falar sobre a vida de Eliseu, porque eu entendo que o povo que está aqui essa noite está necessitando de uma porção dobrada que venha da parte do Senhor. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia, no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, versículo 1. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 1. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Charles. Estou morando atualmente em Sete Lagoas, no estado de Minas Gerais. Estou pregando o Evangelho há 16 anos, tenho 33 anos, casado com a Luciana, que está lá no fundo, né, a mulher mais virtuosa do mundo. Eu disse ontem que ela é a segunda mulher mais bonita do universo, só perde para Nossa Senhora, né? Está lá no fundo. Temos 2 filhos, a Kathleen de 7 anos e o Israel Adonai, que dia 25 de dezembro vai fazer 3 anos, né, que foi batizado pelo Padre Anderson, né, que ficaram em casa, não deu para nós, né, trazermos eles para essa missão. Amém ou misericórdia? Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 1 diz assim: a mulher de um dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e sabes que ele temia o Senhor. Ora, eis que veio o credor tomar os meus 2 filhos para fazê-los seus escravos. Eliseu disse-lhe: que posso eu fazer por ti? Dize-me, o que tens em tua casa? Ela respondeu: tua serva só tem em sua casa uma garrafa de óleo. Vai, replicou Eliseu, pede emprestadas às tuas vizinhas ânforas vazias, em grande quantidade. Depois entra, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos, e enche com óleo estas ânforas, pondo-as de lado, à medida que estiverem cheias. Partiu a mulher e fechou a porta atrás de si e de seus filhos. Estes traziam-lhe as ânforas, e ela as enchia. Tendo enchido as ânforas, disse ela ao seu filho: dá-me mais uma ânfora. Não há mais, respondeu ele. E o óleo cessou de correr. A mulher foi e contou tudo ao homem de Deus. Este disse-lhe: vai e vende esse óleo para pagar a tua dívida. Depois disso, tu e teus filhos vivereis do resto. Vamos aplaudir a palavra do Senhor? Eliseu é um dos grandes profetas da casa de Israel. E nós conhecemos a história da vida do profeta Eliseu por intermédio da vida do profeta Elias, porque Eliseu se tornou um discípulo de Elias. E quem na verdade foi o profeta Elias?
O profeta Elias, ele foi considerado e ele é chamado como o leão dos profetas. Portanto, dentro do ministério profético, o profeta Elias, ele tem o seu valor e a sua importância, e ele é tido como um dos grandes profetas da casa de Israel, a ponto de ser chamado de leão dos profetas. Portanto, quando nós falamos acerca da vida do profeta Elias, nós não estamos falando de qualquer homem de Deus, nós não estamos falando de qualquer pessoa. Quando a Bíblia começa a falar a respeito da vida do profeta Elias, vai dizendo que Elias, ele é um tesbita, habitante de Galaade, e que coube ao profeta Elias uma função muito importante, porque ele foi ter com o rei Acabe da época, para dizer para Acabe que não choveria segundo a sua palavra. Quando nós olhamos para a vida de Elias, nós percebemos que existe uma credibilidade de Elias para com Deus muito grande, porque Elias vai na contramão da maioria de todos os profetas, sejam os que vieram antes, quanto os que vieram depois, porque quando alguém vai profetizar, este precisa falar em nome de Deus, e é por isso que quando você lê as Sagradas Escrituras, normalmente você encontra uma palavra dizendo assim, depois de uma profecia, oráculo do Senhor. O que isso significa? É que a palavra é de Deus. Deus, quando Ele quer falar com o povo, Ele usa de um homem ou de uma mulher, de um profeta ou de uma profetisa. Então Deus comunica aquela pessoa, para que aquela pessoa comunique a mensagem ao coração do povo. A função do profeta é ser porta-voz de Deus. A função do profeta é levar ao povo aquilo que está no coração de Deus. Portanto, a profecia é assim: Deus vê a necessidade do povo, vendo a necessidade do povo, Deus usa do profeta. Então Deus fala com o profeta, para que o profeta possa falar com as pessoas. A profecia é assim. Acontece que Elias, ele vai na contramão de tudo isso, porque Deus está vendo a necessidade do povo, só que Deus está em silêncio. Mas acontece que Elias, ele tem tanta credibilidade com Deus, que Deus, mesmo sem falar nada, ele vai até o rei Acabe e diz para Acabe: olha, segundo a minha palavra, não choverá até que eu dê uma ordem nesse lugar. O que está acontecendo? Agora é o profeta Elias que manda uma mensagem para Deus, para que Deus cumpra a sua palavra que ele liberou na vida do povo. Portanto, quando olhamos para a vida de Elias, nós vemos um homem que tem credibilidade com Deus, porque agora é Deus que precisa honrar a palavra que sai da boca de Elias. Eu vi 2 vezes na Bíblia isso acontecer. Eu vi com o profeta Elias, que é o leão dos profetas, e eu vi acontecer com Josué, no vale de Gabaon e de Ajalon, dizendo: tua lua detente, tua sol também pare, e Josué fez com que o universo parasse no meio de um combate. Poucas vezes nós encontramos na vida dos homens de Deus, pessoas com uma autoridade tamanha, seja como a de Elias, ou seja como a de Josué. Acontece que toda essa autoridade, que toda essa intimidade, que toda essa busca, que todos os feitos sobrenaturais que acontecia acerca da vida de Elias, foi despertando na vida das pessoas que viam todas essas coisas, o desejo também de ser profeta. Então Elias começou algo lá no Antigo Testamento, que nós chamamos de escola de profetas. Dá uma olhada para essa pessoa bonita que está do seu lado. Só quem tem gente bonita do lado, tá? Se não tiver, pode olhar para o pregador. Dá uma olhada para ela. Escola de profetas. Você sabe o que é? O que era escola de profeta, irmãos? Acontece que o profeta Elias começou com um ministério impactante sobre a terra. Então agora ele vai despertando seguidores.
ele vai despertando discípulos. Então a juventude, quando olhava para Elias, via Elias como uma referência e dizia para Elias: nós queremos ser como o Senhor, porque tu tem intimidade com Deus, porque o Senhor te usa, porque nós estamos vendo a maneira com que Deus trabalha na sua vida. Ensina-nos a ser de Deus, ensina-nos a ter intimidade com Deus, nos ensina a se relacionar com Deus. Então uma grande quantidade de jovens olhando para Elias, ia atrás de Elias e dizia para Elias: nós queremos ser como o Senhor. Então eles passaram a seguir Elias, e Elias passou a ter seguidores. Agora Elias percebeu que existe um carisma sobre a sua vida e que ele não pode discriminar isso. Então Elias trouxe para junto de si essa juventude e começou a ensinar os jovens a serem homens de Deus. Começou a ensinar toda aquela juventude a profetizar, a ter comunhão com Deus. Então ele cria essa escola chamada Escola de Profetas. E aí no meio da escola de profetas, de toda aquela referência de jovens que olhava para Eliseu e queria ser como Eliseu, e o tempo foi passando, a idade chegando, Elias foi envelhecendo, melhor dizendo, e eles começaram a pensar entre si: quem de nós vai substituir Elias? O problema começou aí. Enquanto Elias está em pleno vigor, enquanto Elias está no auge também da sua juventude, se tratando de ministério profético, ele está conduzindo o povo. Só que acontece que eles começaram a perceber que o Senhor iria tomar a vida de Eliseu, de Elias, ou melhor dizendo, em qualquer momento. Então eles começaram a se perguntar: quem de nós vai substituir Elias? Aí acontece que um dia Elias está andando, e no meio de um pasto, ele encontra com um homem chamado Eliseu. E quando ele vê Eliseu, que não é um daqueles jovens, quando ele vê Eliseu, que não morava com ele, que não aprendeu com ele, que não comeu com ele, não sabia direito quem ele era, quando Elias viu Eliseu, Elias pegou o seu manto, que é símbolo de autoridade delegada, pegou o seu manto e jogou sobre Eliseu. Quando Elias jogou o manto sobre Eliseu, Elias disse para Eliseu: moço, você sabe o que eu te fiz? Ele disse: eu sei. Aí a Bíblia diz que Eliseu sacrificou a sua 12ª junta de boi, pegou o arado, fez lenha e sacrificou aqueles bois. Quando eu olho para a vocação de Eliseu, eu vejo uma das vocações, se não a vocação mais perfeita narrada nas Sagradas Escrituras, porque um dia Jesus Cristo disse, se tratando de vocação: aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. O que é arado? Era aquilo que os bois puxavam para poder marcar a terra. Portanto, arado é tudo aquilo que nos remete para trás, é tudo aquilo que nos faz olhar para trás, é tudo aquilo que põe os nossos olhos naquilo que já passou. Arado significa peso, arado significa fardo, arado significa coisa tenebrosa. Aí Jesus está dizendo, no caminho, na vocação, aquele que põe a mão no arado e começa a olhar para trás, não é digno de mim. Quando eu olho para Eliseu, eu vejo que no ato da vocação, a primeira coisa que esse moço faz é pegar o seu arado, fazer daquele arado lenha e sacrificar a 12ª junta de bois. Portanto, Eliseu, ele não tem arado para poder olhar para trás. O problema da grande maioria das pessoas que tem servido o Senhor na atualidade é porque enquanto está tudo bem na sua vida, você canta, você adora, você vai ao grupo, você vai à missa, você reza, amém. Mas quando você entende que você também precisa carregar e tomar a sua cruz de cada dia, e começa a vir o problema, começa a vir a dor, começa a vir o caos, começa a vir a tristeza, a gente começa a olhar para trás, e como aquele povo que saiu do Egito, a gente fica dizendo: olha, Moisés, como era bom, o Senhor nos tirou lá do Egito e nos trouxe aqui no deserto para morrer de fome. É melhor que voltemos para o Egito, porque lá pelo menos nós tínhamos para comer alho,
pepino e cebola. Infelizmente, os filhos da igreja hoje, que já foram separados, escolhidos pelo próprio Deus, pessoas que estão na casa de Deus, ainda estão olhando para o Egito, para o seu arado, e com saudade daquilo que já passou. Deixa eu te dar uma mensagem nessa noite: tudo aquilo que te remete para trás, te impossibilita de olhar para frente. Se você quer experimentar mais de Deus, tira os seus olhos daquilo que ficou para trás. É o primeiro vínculo que você tem que quebrar. Eliseu está dizendo: eu não quero arado. Eu não quero arado. Eu não quero ter que olhar para trás. Eu não quero ter que repensar. Eu não quero ter que discernir direito, não. Ele entende o que está acontecendo e o seu sim é autêntico e verdadeiro. Aí ele diz: o que você quer? Eliseu vai dizer: olha, Elias, eu quero o dobro do que tem sobre a sua vida. O pedido de Eliseu é ousado, porque ele não quer ser só como aqueles jovens que andavam com Elias, queriam ser como Elias. Então ele já tem uma mentalidade limitada, pequena, baixa, igualitária. Isso não funciona. Agora é Eliseu, que não convive com Elias, está dizendo: gente, para ir atrás de você, querendo ser como você, já está cheio na tua casa. Eu quero ser mais do que isso que eu estou vendo. Aí Elias diz: então tudo bem, se você me vê sendo tomado pelo alto da minha cabeça, vai ser concedido o que você me pede. Aí ele arrumou um problema, porque onde Elias vai, Eliseu vai atrás. Elias vai, Eliseu vai atrás. Elias vai, Eliseu vai atrás. Daqui a pouco está andando Elias, atrás está indo Eliseu. Eles precisam chegar do outro lado do Jordão. Aí Elias pega o manto que está sobre as suas costas, tira aquele manto, bate no Jordão. Quando ele bate no Jordão, a água do Jordão abre. Passou o profeta Elias, passou o profeta Eliseu, as águas se fecharam. Quando eles chegaram do outro lado do Jordão, uma carruagem de fogo desceu e tomou a vida do profeta Elias. Quando tomou a vida de Elias, o manto caiu. Quando o manto caiu, Eliseu agora pegou aquele manto e colocou sobre as costas, como quem diz: a autoridade está sobre a minha vida. Mas Eliseu precisa voltar. Mas para Eliseu voltar, ele tem que voltar pelo mesmo caminho. Para ele voltar pelo mesmo caminho, ele tem que fazer as mesmas coisas que Elias fez. Aí lá vem Eliseu, com manto sobre as suas costas, caminhando na direção como quem está voltando para casa. De repente ele se depara diante do Jordão. Ele diz: para eu chegar aqui, Elias bateu o manto, as águas se dividiram e nós passamos a pé enxuto. Só que agora não tem Elias, mas ainda tem a capa. Ele pegou aquela capa, olhou para o Jordão e as águas abriram. Quando as águas abriram, Eliseu pensou: funciona. Isso aqui funciona. E passou, chegou do outro lado, as águas se fecharam. Aí lá vem Eliseu subindo a Gilgal, com a capa nas costas, todo feliz. Diz que Eliseu já não era tão jovem. Eliseu era um homem calvo, meio careca, com a capa nas costas. Os profetas mais velhos incitaram os seus filhos à rebelião, que subiram no alto de uma colina. E quando Eliseu está subindo para Gilgal, os jovens atrás de uma colina começam a dizer assim: sobe calvo, sobe careca. O bullying já acontecia nessa época, tá? Sobe calvo, sobe careca. Sobe calvo, sobe careca. Eu aprendi uma coisa com Eliseu: não mexe com careca, porque dá problema. Não mexe. Olha o que foi: sobe calvo, sobe careca, sobe calvo. Eliseu foi irritando, falou: chega. Ele olhou para o mato, deu uma ordem para que 2 ursos saíssem do meio do mato. Os ursos foram atrás dos jovens e matou todo mundo. Está vendo que mexer com careca é complicado?
A autoridade estava sobre a vida de Eliseu. Agora toda Israel está olhando para Eliseu e dizendo: existe uma autoridade de Deus sobre a vida desse homem. Ele também deu continuidade agora à escola de profetas, começado por Elias. Esses jovens também foram envelhecendo, e acontece que um desses profetas, que servia a Eliseu, que era discípulo de Eliseu, veio a falecer. Ele morreu. Quando o profeta, discípulo de Eliseu, que era casado, veio a falecer, agora a sua esposa, esta viúva que nós vemos aqui, foi até o profeta Eliseu, dizer para Eliseu: olha, existe um problema acontecendo. E Eliseu disse: o que foi? Aí ela disse para o profeta: o meu marido, você sabe que ele temia a Deus, não sabe? Eliseu diz: eu sei, eu conheci ele, eu ensinei ele, eu formei ele, eu rezei com ele, Deus falou com ele então. Só que ele morreu e nós ficamos endividados, porque eu sou mulher. A mulher não trabalhava naquela época, o homem trazia o sustento para dentro de casa. Acontece que o meu marido, que era o teu servo, ele morreu, nós ficamos com dívida. Aí o credor foi em casa cobrar o que nós devemos. Acontece que eu não tenho dinheiro para pagar, eu sou uma viúva. O meu marido foi embora, as contas acumularam, e agora como vai ser? E o credor disse que se eu não pagar, ele vai pegar os meus 2 filhos para trabalhar para ele como escravo, até que a dívida seja sanada. O que eu faço? Aí Eliseu disse para aquela mulher: o que você tem? É o que eu quero perguntar para você hoje. O que você tem? Talvez você me diga: Charles, mas como assim o que eu tenho? Talvez você tenha só problema, só dor, só angústia, só tristeza. Talvez você me diga: eu não tenho nada, ou quase nada. Se eu te perguntar o que você tem, o que você me responderia? Diante da sua situação, da sua vida, de tudo que você está enfrentando na atualidade, olhando para a tua casa, olhando para o teu convívio familiar, olhando para a tua vida conjugal, olhando para o relacionamento com os seus filhos, olhando para o teu trabalho, olhando para a tua saúde, olhando para como está a sua saúde emocional, olhando para você, eu te pergunto: o que você tem? Eliseu perguntou para ela, porque se ela foi aflita até Eliseu, Eliseu perguntou para uma mulher que está aflita, passando por um problema, vivendo um luto, disse para ela: no meio desse luto que você está vivendo, no meio dessa dor que você está passando, no meio dessa dívida que você tem, no meio dessa escravidão que pode chegar para os seus filhos, o que você tem, mulher? Ela disse: olha, a única coisa que eu tenho em casa é uma vasilha com um pouquinho de azeite. Eu não tenho mais nada. Só isso, só a única coisa que eu tenho em casa é só uma vasilha com um pouquinho de azeite. O resto acabou tudo. Nós não temos o que comer, não temos como pagar as nossas contas. É problema sobre problema. Eu vim até você porque o meu marido te servia. Então, de certa forma, talvez você possa resolver ou me ajudar a resolver esse problema. Ele não era qualquer pessoa, era um homem de Deus. Mas agora nós estamos desguarnecidos. Ele disse: então faz o seguinte: pega aquilo que você tem, que é uma vasilha com azeite, um pouquinho, como essa água que vocês veem aqui. E aí eu quero que você peça emprestado vasilhas às suas vizinhas. Olha para você ver a situação dessa mulher. Ela está no luto, amém? Quem me ouve aí diz amém. Quem me ouve aí diz aleluia. Amém. Eu creio que eu não vim pregar no cemitério, glória a Deus. O que acontece? Aquela mulher está vivendo um luto, aquela mulher está endividada, aquela mulher está para perder um filho, e ela olhando para dentro da casa dela, ela nem vasilhas ela tem. O natural é uma mulher, uma dona de casa, ela ter vasilhas. Essa mulher começou a vender tudo que tinha dentro de casa para poder pagar as dívidas, a ponto de ficar um pouquinho de azeite dentro de uma garrafinha, e ela tem que vender até as vasilhas para pagar a conta. Ela não tem vasilhas.
ela não tem absolutamente nada, ela está praticamente para perder os filhos e morrer. Então pede emprestado às suas vizinhas. Para quem já teve que pedir alguma coisa emprestado, sabe o quanto é vergonhoso, principalmente porque em muitos de nós mora o orgulho. Você ter que pedir emprestado é doloroso. Agora essa mulher, ela conversa com seu filho para que o seu filho vá até as vizinhas e tome vasilhas emprestadas, e o profeta diz, em quantidade, aonde tiver uma vasilha você traz para a gente resolver essa situação. Aí lá vai o filho, à medida que o filho sai, os meninos, traz a primeira vasilha. As vasilhas, as ânforas, são maiores do que a garrafinha de azeite, e aquilo que o profeta está fazendo, dá um nó na cabeça dela. Porque se ela tem uma garrafa como essa, com um pouquinho de azeite como essa água aqui, se alguém me traz uma vasilha de 40, 50, 60 centímetros, que eram normalmente como eram as vasilhas, como que ela vai encher? Se isso aqui tem 600 ml, está marcado 510 aqui, estão diminuindo, até as garrafas descartáveis estão diminuindo. 510 ml para encher, digamos, 15 litros, 20 litros. É impossível isso acontecer. E o problema não é só uma. Vem uma, duas, 3, 4, 5, 10, 15. Vai enchendo a sala. Aí ela tem que usar do princípio de fé. Ela pegou a garrafinha e colocou na primeira vasilha. E à medida que ela foi descendo, o azeite foi escorrendo, 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 e enchendo aquela talha maior, escorrendo. De repente ela parou, olhou dentro e viu que o azeite estava na mesma medida. Ela falou, peraí, alguma coisa está acontecendo aqui. Ela foi tombando, 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 tombando. A outra vasilha, a vasilha foi quase transbordando. Ela parou, olhou do lado de dentro e viu que continuava na mesma medida. Foi na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima, encheu todas as vasilhas, e uma interrogação na cabeça dela. Por quê? Continuou com o mesmo tanto. Aí o profeta disse para ela assim, padre, agora vamos fazer o seguinte, é comércio. Pega todo o azeite que tem aqui, vende, porque o azeite dava retorno financeiro. Você vende, paga a sua dívida, paga tudo que você deve, devolve as vasilhas, porque elas são emprestadas, não são suas, e aí você vai viver com o resto. Gente, olha que coisa sobrenatural. A mulher encheu todas as vasilhas, depois ela vendeu todo o azeite, depois que ela vendeu o azeite, ela pagou a dívida, devolveu as vasilhas. Aí o profeta diz, agora você vive com o resto. Aí deu outra interrogação na cabeça dela, porque encheu de azeite, ela vendeu o azeite, pagou a dívida, não sobrou dinheiro. Ela devolveu as vasilhas, como não eram dela, também não tem vasilha. Aí o profeta diz, agora você vai e vive com o resto. Que resto? Esse. O que o profeta está dizendo para ela? Você sempre teve tudo o que você precisava para chegar onde você queria, só que você nunca percebeu. O nosso problema na igreja é esse. O que o profeta está dizendo, você sempre teve tudo o que você precisava para você chegar onde você queria. Por isso que o profeta está dizendo, usa o que você tem. E por isso que eu disse essa noite, o que você tem? Usa o que você tem para chegar aonde você precisa. E você me diz, mas eu não tenho nada. Mas o que Davi tinha? Uma funda, 5 pedras. Ele usou o que tinha e conseguiu derrubar Golias. O que Moisés tinha diante do Mar Vermelho? Um cajado e o medo. O que ele usou? O medo e o cajado. O que ele conseguiu? Que o mar se dividisse em 2 metades. O que Jesus tinha no Evangelho? 5 pães e 2 peixes. O que ele fez? Alimentou uma multidão. Usa o que você tem. Nós, católicos, apostólicos, romanos, precisamos aprender a usar aquilo que nós temos, por mais que seja problema, que seja dor, que seja angústia, que seja tristeza. Usa aquilo que você tem para você chegar aonde você precisa. O que nós temos? Deus. Você não entrou aqui sem Deus.
Você não vive lá fora sem Deus. Você não está no seu relacionamento sem Deus. Por mais que você se distancie de Deus, Deus está em tudo. A tua vida, Deus não virou as costas para você. O Evandro disse que as próximas 4 semanas, nós vamos falar a respeito da grandeza do nosso Deus. Saberão da grandeza do teu Deus, nessa luta que você está passando, nisso que você está enfrentando, nessa situação que você está vivendo, você tem aquilo que é essencial. Se vocês prestarem atenção, para quem estava aqui na Santa Missa, a palavra que foi dirigida aqui para nós é justamente essa: nós ficarmos com aquilo que é essencial, e o que é essencial é a presença de Deus na nossa vida. Essa você não perdeu. Você pode perder dinheiro, pode perder esperança, pode perder alegria, pode perder coisas materiais, mas Deus não vai se apartar de você. Então começa a usar aquilo que você tem. Eu gosto de dar esse testemunho muitas vezes nas minhas pregações, porque um dia eu fiz uma pregação num grupo de oração em uma cidade. Hora que acabou o momento de pregação, aconteceu o que normalmente acontece conosco, os pregadores. Eu fui saindo, alguém me parou na porta e disse: Charles, vem cá, uma senhora. Eu fui até ela e ela disse assim: olha, eu te vi lá dentro pregando e dizendo que Deus cura, que Deus transforma, que Deus muda a vida das pessoas. Você deu uma parte do seu testemunho, eu vi aquilo que Deus fez na sua vida. Então eu queria te pedir um favor. Eu disse: o que é, minha filha? Ela disse: reza pelo meu filho. Eu falei: tá. Eu posso te fazer outra pergunta? Ela disse: pode. É triste quando a gente responde uma pergunta com outra pergunta, né? Ela disse: pode. Eu falei assim: olha, você tem rezado pelo seu filho? Ela falou assim: olha, eu já rezei muito por ele, mas eu não tenho rezado mais. Porque assim, tem hora que eu estou rezando, estou animada, e aí vejo que as coisas não funcionam. Ele teve uma vida parecida com a sua, usou droga, foi internado em casa de recuperação, foi preso, saiu, internado de novo, vende as coisas dentro de casa. Eu fui desanimando, não tem nem forças mais para rezar pelo meu filho. Eu falei: olha, minha senhora, a senhora me desculpa, mas eu não vou rezar pelo seu filho. Ela falou: como assim? Eu falei: é isso mesmo que a senhora entendeu, eu não vou rezar pelo seu filho não. Ela falou: mas é sua obrigação rezar por ele, você não é um homem de Deus? Você estava aí dentro dizendo que Deus muda, que Deus cura, que Deus liberta, faz um tanto de coisa. Aí eu te paro aqui como uma mãe desesperada, olhando para você que vi que Deus operou na sua vida, pedi um favor para você: reza pelo meu filho. Você tem a coragem de olhar para mim e dizer que não vai rezar? Eu falei: é isso mesmo, a senhora entendeu bem, eu não vou rezar por ele não. Ela falou assim: você é arrogante. Eu falei: eu escuto isso até com uma frequência muito grande, mas eu não vou rezar pelo seu filho. Ela disse: mas por quê? Eu falei: olha, minha filha, deixa eu ensinar uma coisa para a senhora. Diante de Deus, o que é mais importante? Se Deus estiver assistindo esse nosso debate acalorado aqui, se Deus estiver olhando para nós dois aqui nessa conversa acalorada, diante de Deus, o que você acha que tem mais valor? O que você acha que move o sobrenatural? O que você acredita que tem um poder realmente de transformar a vida de uma pessoa? Qual a oração que você acha que pesa mais diante de Deus? A minha, que sou um pregador, que conheço um pouquinho da Bíblia, de algumas coisas da igreja, mas que não te conheço, não sei quem é teu filho, nunca entrei dentro da tua casa e não comi na sua mesa. A minha oração de pregador ou a sua oração de mãe, que sonhou, que carregou no ventre durante 9 meses, que tirou da própria boca para alimentar o filho, que perdeu noites de sonos? Que oração você acha que é mais poderosa? A oração de um pregador que não conhece a sua história, ou a sua oração de mãe que carregou o filho dentro do teu ventre? Eu falei: minha senhora, se a senhora entendesse o poder que existe na senhora, a senhora nem me procuraria. O que eu posso fazer é unir a minha oração com
com a tua oração, mas a senhora como mãe nunca pode deixar de rezar, porque existe poder na sua oração. O problema é que nós estamos ensinando hoje o povo errado dentro da igreja. As pessoas estão refém de pregador, as pessoas estão refém de ministérios, as pessoas estão refém de pessoas conhecidas, atravessa norte a sul, leste a oeste, para pedir uma coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa, e você se esquece do essencial. O que é, Charles? Olhando para o teu problema, colocar o joelho no chão, ainda que seja dentro da tua casa, mesmo que você tenha só lágrimas nos olhos, chore na presença de Deus, usa a dor que você tem, o sofrimento que você tem, porque você vai experimentar o milagre de Deus na sua vida. Você não é qualquer pessoa. Você não é qualquer pessoa. Ah, mas se o padre Rufus orasse por mim enquanto ele era vivo. Ah, mas se o Monsenhor Jonas, irmãos, é importante os irmãos, a Bíblia diz orar uns pelos outros. Mas você não pode ficar refém dessas situações, não. Você tem o mesmo Deus que eu quero crer nisso. Você serve o mesmo Deus que nós servimos. Você adora e comunga o mesmo Deus que nós adoramos e comungamos. Por que você acredita que Deus não pode responder uma oração que saia da sua boca quando você olhar para todo o caos que você está vivendo, como aquela mulher dentro da casa dela, estando para morrer, faltando tudo para poder perder os filhos e começar a usar, ainda que seja o pouquinho que você tem. Quantas pessoas não entraram neste santuário hoje, trazendo uma garrafinha com um pouquinho de azeite? Você está pensando, eu estou cansado, eu estou desanimando, eu estou quase parando, a esperança está indo embora. Eu quero te dizer, você poderia estar em tantos lugares, fazendo tantas coisas, mas você veio à casa de Deus, e se você veio à casa de Deus, eu quero te dizer que a partir de hoje, o azeite que Deus está colocando na tua vida, não vai mais acabar, para que você entenda que Deus está com você. O profeta disse, pede emprestada a vasilha, só a vasilha, faz o que te cabe, faz o que está no teu alcance, vai no teu limite, cumpre com aquilo que é natural, porque precisamos também fazer alguma coisa, só que o sobrenatural, minha filha, quem vai fazer na sua vida é Deus. É Deus. Você pode ter amigos ao seu lado, você pode ter pessoas que intercedam por você, você pode ter pessoas que te liguem o dia inteiro, você pode ter pessoas que no tempo de escassez levem uma cesta básica na sua casa, você pode até ter um amigo que tem uma condição financeira que pague as suas contas, você pode ter pessoas que te ajudem nas condições naturais, mas a espiritual, essa quem vai fazer é o Deus que fez os céus e a terra. Só Ele pode mudar o caos, só Ele pode virar o cativeiro, só Ele pode converter as coisas, só Ele pode modificar toda essa história que nós estamos vivendo. Eu quero te dizer que do mesmo jeito que o credor bateu na porta da casa daquela mulher para poder levar os filhos dela como escravo, o mesmo jeito o diabo tem feito conosco, batido na porta da nossa casa, do nosso coração, para poder te escravizar e me escravizar. Mas eu quero te dizer nessa noite que a porta que o demônio bateu para poder escravizar a sua vida é pela mesma porta que ele vai ter que sair, porque a partir de hoje ele vai entender que a mão do Todo-Poderoso está sobre a tua vida e não vai sair mais dela. Charles, não grita não, hoje eu estou até calmo porque o padre está aqui, estou tranquilão hoje, não fala assim comigo não, mas nós precisamos acordar, porque se nós temos o Senhor, o que mais te falta? Se nós temos Jesus eucarístico, o que mais nos falta? Se nós temos os sacramentos, põe em ordem, o que mais nos falta? Se nós temos o confessionário para correr, o que mais nos falta? O que mais te falta? Você tem tudo o que você precisa, a igreja te dá tudo o que você precisa para você chegar aonde você quer. Então corre para o confessionário, coloca os sacramentos em dia, chora na presença de Deus, faz aquilo que te cabe,
Porque o sobrenatural, quem vai fazer na sua vida é Deus. Fique de pé para nós rezarmos. Pode aplaudir o Senhor, irmãos. Feche os seus olhos um instante. Eu te pergunto como profeta, o que você tem? Dor, angústia, tristeza, sofrimento, caos. O que você tem? Apresenta para Deus o que você tem. Mas eu quero te lembrar que em meio a tantas coisas negativas que vêm à sua memória, você não pode se esquecer que você tem o essencial, irmãos, Cristo Jesus. Que você tem aquele que pode mudar a tua história e a tua vida. Alguém que vai mudar a tua história e a tua vida. Portanto, não é diante de um homem que nós vamos nos colocar. Você ficou me ouvindo falar aqui por aproximadamente 45, 50 minutos. Mas por mais que eu conheça a Bíblia, eu não posso resolver o seu problema. Eu só sou um auxílio para você enquanto pregador do Evangelho. Mas existe um Deus, e esse não é como o pregador que vos fala. Ele é santo, Ele é puro, Ele é justo, Ele é providente, Ele nunca abandona os seus filhos. A palavra diz: a mãe que amamenta até pode esquecer dos seus filhos, mas todavia Deus nunca se esquece dos seus. Levante as suas mãos e comece a apresentar tudo para Deus agora. Tudo. Apresenta tudo para Deus. Como aquela mulher gritando para o profeta: eu só tenho uma vasilha com um pouquinho de azeite. Se é dor, diz que é dor. Se é lágrima, deixa correr. Se é tristeza, diz para Deus a tristeza que está no teu coração. Se é indignação, que quer que seja. Se é enfermidade que te assola, apresenta tudo. Não deixa nada, não esquece nada, como fez aquela mulher. Porque a matéria-prima que Deus precisa para mudar a tua história é aquilo que você precisa professar nesta hora. Vai soltando a sua voz. Vai soltando a sua voz. Talvez seja o marido no alcoolismo, talvez seja o filho na drogadição, talvez seja uma filha rebelde, talvez seja o vício que te assola, a enfermidade que chegou, o casamento que está acabando, o problema financeiro que veio. Apresenta tudo.